Gente, vou fazer a apresentação aqui do pessoal, para a gente conseguir começar. Quem quiser pode ir sentando. Beleza. Bom, gente, aqui temos Renata e Rodrigo. Muito obrigada por estarem aqui. Eles vão falar sobre a nova realidade, como usar a inteligência artificial para otimizar processos e entregar valor de forma ágil. É isso, pessoal, com vocês. Olá, pessoal, tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite também, por estar aqui com vocês. E pelos próximos 25 minutinhos, mais ou menos, a gente vai estar falando com vocês sobre como o IA pode ajudar a gente a entregas de valor, né? Meu nome é Rodrigo, eu sou um homem branco, careca, com barba, uma camisa quase toda branca, se não fosse por esse pedacinho de mancha de café que eu derrubei. E vou passar aqui a palavra para a Renata. Oi, gente, bom dia. Eu sou Renata, uma mulher parda, de cabelos encaracolados. Estou usando uma blusa branca, uma calça vermelha. Hoje eu sou cofundadora e head de operações da Agile Health Tech. É uma empresa que usa agilidade para cuidar da saúde das pessoas. E a gente colocou um pouquinho de inteligência artificial no nosso modelo e a gente vai contar um pouquinho disso para vocês, tá? Então, a Agile Health Tech ganhou esse ano o 2º lugar no Prêmio Agilidade Brasil. Para a gente foi um baita orgulho, tá? Como uma empresa dentro da categoria de squads, como o melhor case de agilidade aí do Brasil, com o 2º lugar, tá? O top 2. E eu vou contar para vocês como esse case começou e como a gente acrescentou agilidade para cuidar das pessoas em ciclos de cuidado e acrescentou uma pimentinha de inteligência artificial para melhorar ainda mais a entrega de valor para os clientes, tá? A nossa proposta de valor é formar um cuidado personalizado em escala populacional e hoje habilitado por inteligência artificial. E assim, mas tá bom, agilidade, saúde, inteligência artificial, mas que mix maluco é esse, né? Que problema a gente tenta resolver como startup, tá? A nossa startup hoje busca resolver um problema sério no sistema de saúde, que é a sustentabilidade desse sistema. A realidade é que as pessoas tendem a buscar os serviços complexos, como hospital, pronto-socorro, em casos simples, deixando aí de ter situações que poderiam ter sido resolvidas em casa e onerando ainda mais o sistema de saúde, tá? Isso torna o sistema de saúde com uma sustentabilidade assim que está em crise. A gente tem um aumento da inflação médica, que a todo ano sai no jornal, então trouxe reportagens aqui para vocês, que tem um aumento dos custos assistenciais, com pessoas que estão consumindo cada vez mais assistência, sem necessariamente ter essa necessidade naquele momento. Isso acontece tanto no sistema público quanto no sistema privado. Os planos de saúde eles têm prejuízo todo ano em relação a isso, e as empresas sofrem porque os planos de saúde ficam caros, né? Então, as empresas que arcam com esses planos de saúde precisam despender mais dinheiro para manter esse benefício, que para o trabalhador é um dos melhores benefícios que ele mais espera, né, quando ele entra numa empresa. Então, o que tem acontecido é que as empresas e os planos de saúde eles têm buscado soluções para esse alto custo. E que solução seria essa, né? Daí vem a pergunta: como que a gente pode engajar pessoas como a gente, né? Que somos aqui ou jovens, ou até mesmo os idosos, até as crianças. Como a gente vai engajar essas pessoas num cuidado preventivo, que a longo prazo traga benefícios aí para o sistema de saúde, mas também que no momento agudo a pessoa possa ser atendida e direcionada para o lugar certo, na hora certa, tá? Então, a gente criou uma plataforma, que é o Journey, uma plataforma que combina a inteligência artificial. A gente vai contar para vocês como a gente colocou a inteligência artificial dentro dessa plataforma, e um pouco de empatia humana para atrair as pessoas e engajar elas nesse cuidado. Dentro da plataforma, a gente usa uma forma de interação que é muito conhecida hoje, que é o WhatsApp. Então, a gente optou, ao invés de instalar um aplicativo, a gente comunica com as pessoas por WhatsApp e interage com elas. O WhatsApp, hoje, é uma solução que possibilita aí que a gente converse com até 165 milhões de pessoas, né? Porque 96,4% da população brasileira usa o WhatsApp, tá? E como que funciona isso, então, agilidade, WhatsApp, inteligência artificial? A gente propõe ciclos de cuidado que são personalizados aí, com foco na necessidade da pessoa.
Então, a pessoa é atendida, ela traz a sua necessidade de saúde e os ciclos se iniciam. Eu vou contar um pouco de como é esse atendimento, mas depois o Rodrigo vai colocar como a gente colocou a inteligência artificial nesse modelo, tá? Hoje a gente faz busca ativa dentro do sistema de saúde, mandando mensagem para as pessoas, colocando à disposição o serviço, para que elas possam relatar as necessidades de saúde dela. E a gente faz essa busca ativa em cluster personalizados por necessidades que já foram pré-mapeadas anteriormente. Exemplo, idade. Então, a pessoa idosa tem necessidades diferentes de uma pessoa mais jovem. Sexo. A mulher mais jovem tem necessidades diferentes da mulher mais velha. A mulher e o homem têm necessidades diferentes de cuidado preventivo. Então, a gente faz clusters para poder disparar essas mensagens na busca ativa. Depois que a mensagem é enviada, 50% das pessoas interagem com a necessidade. E, como é muito simples a interação, ela coloca ali o que ela precisa. Então, a gente tem um exemplo aqui que a pessoa fala que eu estou bem, eu tenho aí hipertensão, e o médico disse que eu preciso perder peso e fazer atividade física. Quem aqui ganhou peso na pandemia, que também precisa fazer atividade física, acaba ficando no computador muito tempo? Então, é uma realidade. Esse atendimento é encaminhado por uma promotora de saúde, que são divididas em squads multiprofissionais. Então, a gente tem psicólogos, nutricionistas, squad multiprofissional. Essa promotora de saúde prioriza a necessidade percebida e usa um algoritmo de apoio à decisão para responder com a solução mais adequada para aquele momento. Isso a gente faz orientações, educação, indica programas educativos e em ciclos de cuidado, sempre com base na necessidade percebida. Isso diferencia muito do que tem hoje no mercado de saúde, que as pessoas tendem a olhar. Ah, você tem pressão alta? Então vem aqui, você precisa ir no cardiologista. E a gente propõe um modelo diferente. Ela tem pressão alta, mas ela não falou nada da pressão agora. Ela falou que ela quer fazer atividade física e se alimentar melhor. Então, a gente vai no foco daquilo que é necessidade percebida. Aí já vem um primeiro valor da agilidade, né? Que é o foco nas pessoas e nas suas necessidades. O Journey, ele programa jornadas com agendas de reavaliação para ver se aquilo que foi proposto como uma sugestão para ela de solução foi efetivo naquele momento. E depois que esse ciclo roda para avaliar se deu certo ou não, a gente propõe novos ciclos de cuidado com base em necessidades que a gente chama de latentes. Então, depois da necessidade percebida, ela ainda tem uma necessidade latente, que é cuidar da pressão alta. Isso vira um backlog de atividades que a gente pode abordar com essa pessoa em um outro momento. Por isso, ciclos de cuidado no modelo de sprints. A gente navegou pessoas ao longo aí de 2 anos e acumulou muitas mensagens e muitas necessidades. E a gente percebeu que, ao fazer busca ativa com as pessoas, mandar mensagem lá na casa delas, elas respondiam, 50% delas respondiam. E 50% delas tinham uma necessidade. Só que as outras 50% não tinham. E a gente gastava nosso capacete operacional para atender essas pessoas que não tinham necessidades. Por isso, a gente resolveu colocar a inteligência artificial em parte desse atendimento. E o Rodrigo, que é expert nisso, vai falar como foi. Opa, obrigada. Bom, gente, eu acho que queria focar aqui com vocês nos 50%, com o fato de que 50% das pessoas que têm necessidade. Mas e os outros 50%? Né? O que a gente faz com eles? Então, aqui, quando a gente vê um WhatsApp, a primeira coisa que vem na minha mente é um chatbot. E a gente tem um problema relativamente grande em colocar um chatbot, que é uma tecnologia que serve para a gente escalar um produto, que ele talvez deixe a solução menos humanizada, né? Então, a gente tem um desafio grande de como escalar um produto de forma humana, certo? Então, a nossa ideia, no começo, foi, poxa, eu não consigo usar a inteligência artificial, então, para auxiliar o atendente, por exemplo, o promotor de saúde, ou melhor, talvez, assim, se 50% das pessoas a gente já sabe que não tem necessidade, será que eu preciso enviar eles para um promotor, para o promotor descobrir isso? Será que eu não posso só filtrar, né, essas pessoas que não têm necessidade? Então, eu acho que esse é uma abordagem bem bacana quando a gente está falando de IA, que é começar simples. A gente não precisa colocar um chatbot conversacional em todo problema assim, que
poderia primeiramente parecer necessário, né? E, além disso, eu acho que também já vale pensar, né? Poxa, por que a gente não bota uma IA generativa, né, para conversar lá com o paciente? Elas são tão potentes. E a gente vai comentar um pouquinho disso no final da palestra, mas colocar IA generativa ou chatbots especificadamente, né, usando essa tecnologia em produção para muita gente, tem muitos desafios, é bem difícil. Então, como eu disse, é melhor começar simples e colher feedback, tá? Então, quando a gente fala, né, também dessa solução de IA, a gente tem que lembrar que o modelo, né, a inteligência artificial que está representada por esse cérebrozinho aqui no nosso slide, ele é só o primeiro dos seus problemas, porque você vai ter que colocar isso para funcionar em algum lugar, vai ter que atender clientes reais. Se funcionar na sua máquina, não funciona não ajuda muito, certo? E a gente tem pessoas com capacidades diferentes para entregar uma solução ponta a ponta. Então, a gente tem que pensar em segurança, a gente tem que pensar em, por exemplo, monitoração, porque uma vez que a gente botar esse modelo no ar, como é que a gente colhe feedback para saber se ele está bom ou se ele está ruim, né? A gente tem a questão também do custo, né? O nosso rodar a inteligência artificial pode ser caro, e principalmente também com IA generativa proprietária, se alguém um dia quiser se aventurar nisso. E o nosso custo tem que ser mais barato do que nossa solução tem que ser mais barata que o custo de operacionalizar isso, né? Quando a gente fala também da solução ou do produto, a gente tem que pensar na disponibilidade dele, ou seja, ele pode falhar nos finais de semana? Quanto tempo ele tem que estar disponível para o público? E esse é um ponto de atenção. E mais que isso, né, as coisas mudam tão rápido nessa área que quando a gente está desenvolvendo, também é importante a gente pensar em manutenção. Então, o que eu quero dizer? A gente tem várias frentes nesse ponto. O primeiro poxa, vamos começar pequeno e fácil, porque pode ser que amanhã eu já tenha uma coisa totalmente diferente e tudo que a gente fez mudou. E a outra coisa poxa, o que a gente fez tá bom, eu quero continuar com isso. Então, eu preciso o quê? Iterar, né? Criar novas features. Mesmo que estiver bom, você vai querer fazer isso. Então, a manutenção, poxa, é super importante. E aí que vem a parte de você ter engenheiros de software e pessoas capacitadas que não só resolvem o problema, mas pensam no longo prazo da sua solução, tá? Então, aqui, eu queria só, para quem conhece a AWS, eu fiz um desenho bem simples do que é essa solução, que é muito... Quem aqui já trabalhou em alguma empresa que trabalha com alguma cloud, sabe que os desenhos ficam monstruosos. E aqui eu trouxe só a título de curiosidade. É um desenho bem simples, porque é uma solução bem simples mesmo, tá? E ela funciona como um microserviço que a gente só faz um attach, né? A gente conecta com a nossa plataforma que a gente já tinha, tá? E se a gente vê que não vai para frente ou a gente quer iterar diferente, a gente consegue só cortar, né, esse serviço do resto que a gente já tem funcionando hoje em dia, que mostrou resultado, tá? Então, quando a gente está começando a construir, né, a nossa IA, a gente tem, como eu disse, muitas etapas, né? E aqui eu trouxe muito foi um exemplo do nosso caso aqui, que é quais são os dados que a gente usou, as análises que a gente fez, mas tem uma outra coisa que não está sendo dita nesse slide aqui que é importante falar, que são as outras capacities, né? Porque quem faz esses 3 blocos aqui do meio é o que a gente falaria que é um cientista de dados, né? Ele vai pegar os dados, ele vai analisar, vai falar, poxa, esses dados eles estão desbalanceados, tem algum viés, então é melhor a gente fazer de forma X ou de forma Y. Aí ele vai pegar, vai treinar diferentes modelos e ele vai validar, né, com alguma métrica. E ele vai falar, poxa, esse modelo foi melhor, esse modelo foi pior. Então, poxa, será que eu estou pronto para ir para a produção? Será que eu não posso ir para a produção? E aí o ponto se você demorar muito nesses três pontos aí do meio, você vai demorar muito para ir para a produção, que é a parte de deploy, que é o último quadradinho. E isso tem um problema muito grande, porque o cientista de dados, ele não vai ser a pessoa, normalmente, que bota isso para funcionar para todos os clientes. Isso são papéis de outras pessoas, como, por exemplo, talvez um engenheiro de machine learning. E
se vocês lembrarem do slide anterior, a gente tem segurança, a gente tem a parte de monitoração, a gente tem um monte de coisas que precisam ser também trabalhadas. Fazer o modelo é só o primeiro dos seus problemas. E quando você botar ele no ar, ainda a ponta do iceberg, né, de problemas para se resolver. Então, é muito importante a gente conseguir passar de forma rápida por toda essa parte de análise, treino, validação, e ter alguma coisa bem simples, e aqui a gente fala que não precisa nem funcionar, para outro time começar a já ir construindo a solução, certo? Então, é muito importante lembrar que a inteligência por si só, ela não faz nada, né? E ela tem que ser entregue muito rápido para dar tempo do resto do pessoal já começar a construir a solução por inteiro. E aqui, na parte de validação e análise, é muito interessante, porque uma vez que a gente consegue deployar rápido, a gente pode voltar e criar e falar, olha, deixa o time trabalhando naquele deploy, enquanto eu vou iterar e melhorar o meu modelo. Então, uma coisa que a gente fez que foi bem bacana, é que a gente falou, poxa, será que eu não consigo usar, por exemplo, IA generativa para gerar dados novos? Ou para complementar a minha base de dados? Porque quando a gente fala de dados, né, e a gente fala de aprendizado supervisionado, ou IA para esse caso, a gente normalmente precisa de dado rotulado. E não sei quem aqui já teve que rotular dado, ou se alguém precisou um dia fazer isso, mas é custoso e dá muito trabalho. E o ChatGPT, a gente falou, poxa, será que a gente não consegue se aproveitar, né, dessa tecnologia nova para tentar fazer alguma coisa assim, né? Claro, sem tentar introduzir viés, ou tentar fazer uma base de dados que tenha, por exemplo, erro de escrita, porque as pessoas não escrevem certo, né? Será que a gente consegue adicionar um ruído para tornar o modelo mais generalista? Então, foram todas hipóteses e iterações que a gente fez na parte de validação, análise e treino, nessas 3 caixinhas, enquanto a gente tinha pessoas trabalhando em construir aquela pequena solução que eu mostrei para vocês, garantindo que aquilo lá está tudo encriptado, que está passando pela parte da rede correto, que está escalável, que vai ficar disponível o tempo que é para ficar disponível, seja uma semana, tipo, eu quero, né, que esteja disponível no ar 24 horas por dia, eu quero que não falhe, então se tiver um terremoto ali, eu quero que aquilo lá não saia do ar. Então, são todos requisitos, né, que a gente tem que elaborar. Claro que no começo, a gente não precisa de requisitos muito elaborados, senão a gente não vai ser rápido, né? A gente também não vai ser ágil. Tá? E é interessante que, com esse modelo, a gente conseguiu identificar 20%, né, das mensagens que não tinham necessidade. Né? E aí vem outro ponto. Poxa, eu não falei para vocês que eram 50% das mensagens que não tinham necessidades? Nosso modelo só consegue pegar 20% delas. Né? Ele talvez não seja tão bom assim. E está tudo bem, né? É porque o nosso contexto, ele não permite a gente errar muito. Imagina eu ter um falso positivo, isso é, eu falo, poxa, esse paciente não tem necessidade, esse cliente não tem uma necessidade, mas ele tinha. Então, quando a gente vai fazer o tuning do modelo, né, a gente vai, na verdade, o modelo, o que ele retorna para a gente é uma probabilidade, né? Então, a gente tem que falar, poxa, o modelo tem que ter muita certeza para que eu classifique, né, aquela mensagem como sem necessidade. Tá? Então, a gente quer minimizar ao máximo os falsos positivos. E aí a gente volta, né, para o fato de que cada solução de IA, ela depende de um contexto, ela está integrada, né, numa solução como um todo. E talvez a gente queira priorizar, por exemplo, não errar, por exemplo, falsos positivos. Né? Então, a gente otimiza, por exemplo, essa métrica. Tá? Então, na dúvida, o cliente tem uma necessidade. Essa é a ideia que a gente trabalha. Tá? E eu vou passar agora para a Rê também, de novo. Bom, com essa modelagem, né, que a gente fez, hoje o Journey, que é a nossa plataforma de atendimento de cuidados de saúde, ele usa a programação natural, né, para identificar necessidades e diferenciar aquelas pessoas que precisam do acolhimento humano, de empatia e direcionamento em ciclos de cuidado, e pessoas que só precisavam ser sensibilizadas, que a IA pode tomar conta disso. Então, ela atende, sensibiliza e deixa o canal à disposição para quando tiver necessidade. Então, aqui está tudo bem, tem hipertensão,
o médico diz que precisa perder peso e fazer atividade física, a gente nomeia aí como tokens que identificam necessidade e a pessoa é direcionada para o atendimento humano. A nossa IA ela foi agilizada aí também pela presença do IPT no IA Factor, então a gente teve a mentoria deles para construir o nosso modelo, tá? O Journey hoje já atendeu 17 mil clientes de 4 operadoras, então são operadoras de saúde. O ROI estimado foi de 2,9 e o nosso NPS está em 91. E, assim, para o futuro, a gente já tem pensado em próximos passos, né, depois desse primeiro ganho aí que a gente teve, né, em capacidade operacional. Lembrando que agora 20% dos atendimentos não são realizados mais pela promotora de saúde, são tocados pela inteligência artificial. Então, dentro do nosso pensamento de futuro, a gente está no Google for Startup, como uma parceria aí para uso de cloud, e alguns créditos para a gente usar aí a IA generativa, né, Rodrigo? Agora... Opa! Essa parte agora, né, é um tema quente, então a gente quis trazer também. E falar um pouquinho sobre, talvez, essa IA generativa, ou os LLMs, né, Large Language Models. E é muito interessante porque quando a gente usa, por exemplo, o mais famoso deles, que seria o ChatGPT online, a gente acha maravilhoso, certo? Mas a gente sabe de vários problemas que eles têm, como, por exemplo, a alucinação, eles inventam muitas coisas, e outros problemas, se você quiser colocar ele como uma solução, por exemplo, para no nosso caso, de atendimento médico, né? De qualquer forma, vale lembrar que a gente tem outros Large Language Models que talvez sejam mais úteis para a gente do que, por exemplo, um GPT, né, que é o GPT 3.5, ChatGPT, né, que é o MedPalm, não sei se vocês já ouviram falar. E esse é um modelo que está na fase de pesquisa ainda da Google, que é um Large Language Model voltado para a área de saúde, né? Então, é uma coisa que a gente vai começar a explorar também, e a gente espera que as respostas, por exemplo, elas sejam mais completas, que eles tenham entendimentos de palavras, talvez, que sejam complicadas, né? Por exemplo, alta, né? É alta que a pessoa é alta ou ela está de alta, né? Então, palavras que têm esses sinônimos que dependem do contexto. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai começar a explorar, né? E como a gente tem muita dificuldade, hoje em dia, de colocar uma IA generativa para responder um cliente, a gente pode pensar de formas também que seja mais inteligente de a gente usar esse tipo de tecnologia para chatbots. Tá? Então, vou dar um exemplo. A gente poderia pegar a mensagem do cliente e parafrasear ela para depois mandar para a inteligência artificial que a gente já tem. Mas, poxa, qual que é a vantagem disso? Bom, a gente consegue adicionar contexto para a conversa, porque quando você manda uma mensagem, por exemplo, quero um seguro, certo? Aí depois ele vai te dar opções. Várias opções. Aí depois você fala, viagem. Você é bem curto e grosso, né? A gente pode pegar e falar, olha, ChatGPT, a pessoa mandou viagem. Dado o contexto anterior, formula a pergunta dela para mim. E aí a pergunta sai bonitinha. Olha, eu gostaria de um seguro de viagem. E a gente joga isso para a inteligência artificial e a gente treina ela de forma diferente. Esse é o tipo de coisa que a gente pode fazer para, talvez, né, melhorar resultados, né? E acho também importante dar um exemplo do porquê não colocar IA generativa de chatbots na ponta nesse primeiro momento. Vamos supor que a gente fala, olha, vamos fazer um canal que seja só para documentação, né? Processos burocráticos, né? Não tem nada a ver com saúde. Eu quero saber, por exemplo, como que eu emito tal cartão, por aí vai, não sei, alguma coisa nesse sentido. E a gente fala, poxa, a pessoa não vai falar nada de saúde, não tem problema. Mas e se por acaso ela falar, putz, esqueci, qual remédio é bom para dor de barriga? Eu estou aqui, está complicado, eu quero um remedinho. E o ChatGPT simplesmente recomenda, né? Porque ele vai simplesmente responder. Então, uma das áreas de pesquisa também que está bem quente é a parte de, digamos assim, guarda-rails, né, para essas soluções.
Isso começa a complicar muito as soluções generativas, começa a deixar bem difícil. Então, é um trabalho muito mais complicado do que parece, sabe? Então, esse é um ponto que eu queria trazer aqui para todo mundo, porque é um tema quente, eu acho que a gente tinha que falar um pouquinho mais sobre isso em geral, tá bom? Acho que aqui só exemplificando, esse é um atendimento de quase 72 páginas de histórico de conversa com a pessoa, e que a IA generativa conseguiu fazer um resumo, trazendo contexto e tudo, para que os próximos atendimentos tivessem um contexto relacionado, aí, mais resumido, para dar continuidade, tendo um sentido, tá bom? Então, é nesse sentido, sumarizar, não necessariamente atender, mas usar como ferramenta. A gente tem aí 4 minutos, se alguém quiser fazer uma pergunta, né? Deixa eu ver. Daí, se vocês quiserem conectar a gente também, fica à vontade. Boa, gente. Já que atrasou um pouquinho a palestra de vocês, eu vou abrir para uma pergunta só, para a gente não atrasar. As próximas, tudo bem? Boa. Alguém tem alguma pergunta, gente? Tá bom, vai para a primeira pessoa que eu vi. Depois vocês encontram eles no Open Space, tá? Oi, eu queria perguntar para vocês como vocês utilizam metodologias ágeis no gerenciamento de equipes de desenvolvimento de inteligência artificial, porque, por ser uma área de pesquisa, às vezes acaba sendo um pouco difícil você estipular sprints, prazos e coisas do tipo. Posso responder essa? Então, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que é muito pertinente. E a metodologia ágil mais famosa para a área de inteligência artificial talvez seja a CRISP-DM, né? E aqui, na verdade, eu acho que acontece muito hoje de ciência ser um processo waterfall, né? Que a gente fala, olha, vamos fazer isso, depois vamos fazer isso, depois vamos fazer isso. Então, o ponto que eu acho que eu queria trazer é um pouco de, poxa, dá para iterar rápido se a gente escolher fazer simples. Se a gente escolher fazer simples, a gente entrega rápido, colhe feedback rápido e retorna. Então, a parte de sprints, construir solução, ela acontece, deveria, na minha opinião, acontecer com um time multidisciplinar, né? Porque a tarefa da sprint vai ser, por exemplo, olha, a gente precisa subir essa parte da aplicação. E o cientista precisa entregar um mínimo de entregável que seja um arquivo, né, por exemplo, que é o modelo. E essas mini entregas, elas podem ser muito rápidas, né? Por quê? Porque a gente pode escolher fazer simples, né? É literalmente uma tarde fazer um modelo simples, sabe? E esse é o problema é que as pessoas às vezes querem falar, olha, eu consigo melhorar a métrica, ainda não vou entregar nada. E os times, eles não são multidisciplinares. Então, o que acontece é que a sua squad, ela não fica independente. Ela depende, por exemplo, de, olha, esse time aqui faz deploy, esse time aqui faz isso aqui, esse time aqui faz aquilo lá. E a gente tem uma dificuldade de, por exemplo, olha, só posso fazer quando aquele time fizer, entregar. E isso é uma coisa que eu acho que a gente pode mudar, sabe? Então, o que a gente faz hoje a gente não tem um time de ciência de dados, um time de deploy, um time de segurança. Não, a gente tem squads bem interdisciplinares e eu acredito que todo mundo pode saber um pouquinho de tudo, sabe? O cientista de dados hoje, por exemplo, ele não deveria, na minha opinião, ser uma pessoa que fala, olha, eu vou fazer só ciência. Não, ele vai entender um pouco de deploy, vai entender um pouquinho de segurança e as demandas estão vindo de um jeito que hoje a gente precisa saber disso, sabe? Senão fica muito complicado de a gente conseguir entregar alguma coisa de valor, sabe? Eu tenho algumas experiências nesse ponto que eu posso contar um pouco mais depois, quando a gente deployou um Large Language Model nosso, e é bem caro e complicado, assim, tá? Mas acho que nessa solução específica foi colocar, inclusive, pessoas de saúde dentro do mesmo ambiente para discutir, não só o cientista de dados, não só quem ia fazer o deploy depois, o engenheiro, né? Mas colocar as pessoas de saúde
dentro desse momento de discussão e construção. É isso aí, espero que tenha respondido um pouquinho. Muito obrigado pela pergunta. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, gente. Encontrem eles no corredor para fazer as próximas perguntas, por favor.